Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a história do pastor David Yong Cho, o fundador da Igreja do Evangelho Pleno, que faleceu recentemente. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem as notificações nesse sininho que está aparecendo logo abaixo, para que vocês não percam nenhum dos nossos novos vídeos e também ajudem o canal a crescer, tá bom? Dado o recado, vamos para o vídeo. David Yong Cho, mais conhecido como Paul Yong Cho, ele nasceu com o nome apenas de Yong Cho. Ele incluiu o primeiro nome dele de Paul para facilitar o contato com os ocidentais, mas depois ele ele tirou esse nome de Paul e deixou o nome de David, segundo ele, orientado pelo Espírito Santo. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1936 em Ulsan, na Coreia do Sul, em um lar budista. E ele foi assim até os 19 anos de idade. Com essa idade, ele contraiu uma tuberculose e ele ficou em estado muito grave com essa tuberculose. Mas ele orou e pediu um milagre. Ele orou pedindo a Jesus uma cura divina e ele recebeu essa cura a partir deste momento que foi a conversão dele. Depois disso, ele pensou em ser médico, mas Deus chamou ele para pregar a palavra. Ele ingressou no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, onde se formou. Em seguida, ele abriu uma igreja em formato de tenda, em 1958. Ele tinha como auxiliar Jasil Choi Kim, eu não sei se pronuncia assim, mas ela foi a colega de turma dele e futuramente ela veio a ser a sogra dele. Inicialmente, ele foi intérprete de missionários norte-americanos, mas em 1958 ele começou a pregar num bairro pobre em Seul. Após o serviço militar, ele abriu um novo templo em Seodamun, em 1961, com 1.500 membros. Após um tempo, ele se casou com Kim Sang-hye, filha da sua sócia, como nós falamos anteriormente, com quem ele teve 3 filhos. Nesta época que ele também implantou como estratégia evangelística um sistema de reuniões eclesiásticas na casa dos membros da igreja, o que fez com que a igreja crescesse bastante. É como se fosse esse sistema de células que nós usamos atualmente, que várias igrejas utilizam atualmente. Então, em alguns sites eu li que por um erro de tradução dos livros dele, foi difundido a mensagem de que ele foi o predecessor da igreja em células. Porém, dizem que o próprio David Yong Cho, ele é contrário a essa prática. Em uns sites eu achei escrito isso. Em outros eu já vi que, na verdade, ele é adepto sim, foi ele que lançou essa modalidade de igreja em células e ele é considerado como o pai da igreja em células. Então eu não encontrei assim, nada muito concreto que falasse que ele era contrário ou que ele era a favor das igrejas em células. Se vocês sabem alguma coisa a respeito, deixem aqui nos comentários para mim, tá bom? A Igreja do Evangelho Pleno inspirou grandes ministérios, como por exemplo Lighthouse Church em Gana, MCI 12 na Colômbia, Calvary Temple na Índia, Missão Cristiana Elim em El Salvador. David Yong Cho começou a igreja Yoido Full Gospel Church, que é a Igreja Central do Evangelho Pleno, ou apenas Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, em Seul, no ano de 1958, com apenas 5 membros. A congregação foi marcada por um crescimento explosivo, ela teve um crescimento bem assim, expressivo. Quando ultrapassou a marca de 10.000 membros, a igreja comprou uma grande propriedade na ilha de Yoido, no rio Han, construindo um grande auditório. Apesar do nome, a igreja sempre foi ligada às Assembleias de Deus, denominação da qual Cho permaneceu durante toda a sua vida. Em 1966, ele se tornou superintendente geral das Assembleias de Deus da Coreia do Sul. No ano seguinte, ele foi um dos preletores da Conferência Mundial Pentecostal realizada no Brasil.
Ele pregou no Maracanãzinho nessa época. Ele pregou no Brasil novamente em 1987, em uma cruzada evangelística no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Ele foi traduzido nessa época pelo célebre evangelista Bernard Johnson, que foi muito conhecido também. Em 1997, ele voltou de novo a pregar no segundo Congresso Mundial das Assembleias de Deus. Em 1973, ele inaugurou o atual templo para 12 mil pessoas, sentadas, com Billy Graham pregando na inauguração. Chegando em 1993 a ter mais de 700 mil fiéis e entrando para o Guinness World Records como a maior igreja do planeta. Em alguns sites diz que os números da igreja atualmente são de 600 mil, outros dizem que são de 800 mil, outros 700. Eu não consegui achar um número concreto assim, exato, mas sendo 600, 700 ou 800, qualquer um desses números aí é um número bem expressivo assim, de se admirar. Para vocês terem uma ideia, eles fazem 9 reuniões em um só domingo. Para acomodar as pessoas, o templo tem 5 andares e 50 telas espalhadas. Durante os intervalos do culto, as telas exibem filmes sobre os evangélicos do mundo e testemunhos. Os cultos passam ao vivo pela internet e eles são pioneiros na evangelização via internet. A igreja também tem uma universidade e um terreno que eles chamam de Monte da Oração. A igreja sustenta cerca de 500 missionários. A Yoido Full Gospel Church possui diversas igrejas espalhadas pelo mundo, como nos Estados Unidos, Brasil, China, Japão e etc. Quando David Yong Cho inaugurou a Igreja do Evangelho Pleno, o país era marcado pela doutrina confucionista, baseada em um sistema filosófico chinês. Mas, segundo um censo de 2015, um censo feito pelo governo, a maior religião do país é o protestantismo, com cerca de 9,7 milhões de adeptos, quase 20% dos 49 milhões de habitantes que existiam lá em 2015. Algumas polêmicas apareceram no decorrer de sua trajetória, como ser acusado de ser influenciado pelas filosofias coreanas. As acusações fizeram com que as Assembleias de Deus da Coreia suspendessem a ordenação dele temporariamente, até a investigação que concluiu que, na verdade, as crenças dele e o que ele pregava eram compatíveis com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. David Yong Cho escreveu e publicou diversos livros, inclusive ele tem muitos livros publicados em português. Entre eles nós temos A Quarta Dimensão, A Oração Eficaz, A Oração, a Chave do Avivamento, Orando com Jesus, Orar Sempre e Não Desanimar. Em junho de 2020, David Yong Cho desmaiou e foi socorrido para o hospital, onde se constatou uma hemorragia cerebral. Ele permaneceu internado até 14 de setembro de 2021, recentemente, onde faleceu às 7h13 da manhã. Ele estava com 85 anos e deixou a viúva e 3 filhos. Apesar dele ser acusado de utilizar a visualização direcionada, o que é, gente? A visualização direcionada é muito utilizada em budismo, em religiões que utilizam meditação, e ela consiste no ato da pessoa, ele deseja ter uma coisa, ele mentaliza e fica visualizando isso que ele deseja ter. Ele é como se fosse o pensamento positivo, aquela teologia do pensamento positivo. É parecido. Então, de acordo com essas religiões, se a pessoa pensar muito que ela deseja ter alguma coisa, ela conseguir se visualizar vivendo isso que ela deseja, ela vai conseguir. Esse é o conceito dessa visualização direcionada. E o David Yong Cho, ele foi acusado de implementar isso na igreja dele, para que ela crescesse. Só que, apesar dessas acusações, e que ele realmente defenda isso, mas não como se fosse a forma da pessoa conseguir, mas sim
é a forma da pessoa pensar sempre pelo lado positivo e usar a sua fé em Deus. Ele foi um dos pastores que mais incentivou a igreja a orar, a buscar a Deus. Tanto que nós vemos isso nos livros dele. Quase todos os livros dele tinham títulos relacionados à oração, a buscar a Deus, incentivando a igreja, as pessoas a orarem, buscarem o que elas queriam, fazer as suas petições a Deus. Ele tinha a fama de passar entre 3 e 4 horas por dia em oração. E ele implantou essa prática na igreja dele também, que ficou conhecida mundialmente pela prática. Inclusive, os membros da igreja, antes de irem para seus respectivos trabalhos, eles passam na igreja e fazem o período de oração e depois seguem, para que tenham um dia mais abençoado. Então, esse foi apenas um pequeno resumo sobre a grande história, a grande trajetória da vida de David Young Cho, que foi um dos mais destacados líderes pentecostais do século XX. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários para mim sugestões de vídeos sobre história de pessoas, de líderes evangélicos, de líderes que fizeram história no mundo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!